Mais de R$ 21 distribuídos nos últimos 12 meses, um dividend yield de 14,5% e um ágio de 27% na cota. E aí, o HCTR11 é tudo isso mesmo? Muito prazer, meus amigos, esse aqui é o Vai Pelos Fundos, meu nome é Bernardo Santos e meu objetivo com esse canal é tratar de fundos imobiliários de forma aprofundada. Como de costume, a gente vai falar de relatório gerencial, taxas, rendimentos e projeção do futuro. A gente vai falar desse queridinho que é o HCTR11. Tenho certeza que você vai gostar demais desse conteúdo. Bora pro vídeo! Iniciando o nosso vídeo sobre o HCTR11, o Hectare Crédito Estruturado FII, ele que é administrado pela Vortex DTVM. Vortex, que já é a quarta maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, conta aí com um portfólio de 11 bilhões de reais, gestão da Hectare Capital, segmento e mandato, títulos e valores imobiliários, ou seja, o Hectare é um fundo de papel que investe basicamente em certificados de recebíveis imobiliários, que são aqueles títulos de renda fixa voltados para o segmento imobiliário. Um pouquinho do histórico da Hectare Capital: é uma casa bastante recente, criada em 2018, conta aí com um VGV, um valor geral de vendas sob gestão de 15 bilhões de reais e tem presença em empreendimentos em 140 cidades espalhadas pelo Brasil. Os segmentos de atuação são loteamento, multipropriedade, incorporação, student housing, shopping, logística. Então a gente vê que a Hectare Capital é aquela pau para toda a obra, uma casa que investe em diversos segmentos do mercado imobiliário, tem uma abrangência muito grande. Outros fundos da casa, eles têm um fundo multimercado, tem o Student Housing, que é o HCST11, o Tordesilhas, que é bastante conhecido, o TORD11, e ainda dois fundos novos surgindo, o HCHG11, um fundo high grade, e o Versalhes, o VSLH11, que vai ser ali um intermediário entre o TORD11, o mais high yield da casa, e o HCTR11. Dados do HCTR11: IPO dele em 11 de julho de 2019 a R$100, pico de cotação R$172, lá em 7 de novembro de 2019, vale de cotação R$92,06 em 20 de março de 2020, preço atual dele R$149,20. Estou gravando esse vídeo em 29 de março. Além disso, o fundo já realizou 8 emissões, e aqui eu trouxe o histórico de cada emissão para a gente ver que em 2020 foram praticamente 4 emissões. Embora essa quarta emissão tenha se iniciado em dezembro de 2019, a maior parte dela se deu em 2020, então a gente percebe que no exercício anterior, esse fundo realmente cresceu demais. O volume de dinheiro que entrou no HCTR11 foi gigantesco. Dados dessa última emissão, que se iniciou em janeiro de 2021, uma captação de praticamente 360 milhões de reais. E no relatório gerencial agora de fevereiro, que saiu no dia 25 de março, o fundo afirmou para a gente que já alocou impressionantes 71% desses recursos em 15 operações. Então a gente vê que em pouco mais de um mês a Hectare ela tem se notabilizado nesse sentido. Ela consegue fazer alocações muito rápidas, o dinheiro não fica em caixa. Inclusive esse é até um mote dentro da Hectare, Eu vi algumas entrevistas dos gestores dos fundos da casa e eles falam que realmente é uma tradição muito grande, que eles não pretendem perder. É um respeito muito grande ao dinheiro do cotista para não ficar parado em caixa. HCTR11 no mercado hoje: um patrimônio líquido de 843,8 milhões de reais para um valor de mercado de 1,1 bilhão e aí um PVP de 1,27, 27% de ágio. Ele é 32º dentro do IFIX, com uma participação de 1,1% no índice, e o número de cotistas é de 72.284. Nos indicadores de mercado, a gente vê que esse fundo tem uma liquidez muito grande, são 3.255 negócios por dia em média, um volume aí de 6,6 milhões de reais. Taxas e rendimentos do HCTR11: taxa de administração e gestão em 1,2% ao ano do patrimônio líquido, e a taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. Essa é uma crítica que muita gente faz. O fundo ele tem uma taxa de performance voltada para CDI, sendo a maior parte da carteira toda relacionada a IPCA e IGPM.
a gestão se defende dizendo que essa é a menor taxa dentre os fundos high yield. Data com dele é o dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento, é o 5º dia útil, e a data de pagamento, o 12º dia útil. Falando agora de dinheiro, o último rendimento do fundo foi de R$ 2,00, um dividend yield de 1,34%. O acumulado de 12 meses foi de R$ 21,63 para um dividend yield aí de quase 14,5%. Se a gente comparar com a Selic, que estava pagando até ontem 2%, realmente esse dividend yield de 12 meses é sensacional. Outros dois fundos high yield aí que eu trouxe para a gente fazer a comparação, o BARI 11 tem um rendimento acumulado de 12 meses de R$ 12,99, um dividend yield de 11,31%, e o Habitat, um rendimento acumulado de R$ 12,89 para um dividend yield de 10,74%. Agora, partindo para os highlights do relatório gerencial de fevereiro de 2021, a gente inicia com o comentário da gestão. O fundo já começa informando para a gente que, diferentemente dos meses anteriores, a geração de caixa dos CRIs da carteira, que é o pagamento mensal das obrigações de cada CRI, excedeu o resultado contábil da correção monetária e por isso ele pôde pagar parte da reserva de lucros que vinha sendo constituída. A gente vai ver isso com mais clareza dentro da mini DRE, mas de fato o fundo ele precisa fazer um ajuste contábil de acordo com o total de pagamentos dos CRIs e a correção monetária. A gente sabe que o fundo ele é obrigado a distribuir o resultado caixa e muitas vezes aquele resultado de correção monetária fica ali marcado dentro da competência, mas não se faz de fato no resultado caixa. Além disso, o fundo informa para a gente que todas as obrigações foram pagas, então não teve inadimplência nesse mês. Por fim, o fundo explica para a gente as novas aquisições, foram feitas algumas alocações em ativos que já estão na carteira e dentre as aquisições novas, eu quis frisar aqui para a gente o FII Hectare High Grade, que é um fundo da casa que está saindo, como a gente já falou, e o pré-pagamento da operação Pôr do Sol. Isso tem sido bastante comum em vários fundos aí high yield, porque como as taxas são muito grandes, os cedentes eles preferem às vezes fazer novas operações com taxas um pouco mais baixas e fazer o pré-pagamento desses CRIs. Partindo para a mini DRE, a gente vê que o total de receitas do fundo foi de 15 milhões de reais, basicamente. De juros foram um pouquinho mais de 6,6 milhões de reais, mas o que impressiona de fato é a correção monetária de quase 8,3 milhões de reais. A gente consegue ver que todos os meses aqui trazidos na mini DRE, a correção monetária deu de lavada frente aos juros, ou seja, esse fundo, muito do resultado dele vem da correção monetária, vem da indexação à inflação, especialmente IGPM e IPCA. Um resultado caixa de fato de 14,1 milhões de reais, fez a utilização de 310 mil reais da reserva de lucros, como a gente já falou no comentário da gestão, por isso esse sinalzinho negativo aqui, e a distribuição foi um pouquinho maior então que o resultado de 14,4 milhões de reais. Olhando o resultado por cota, essa consideração da correção monetária fica ainda mais expressiva no gráfico, né? A gente percebe aqui que o resultado de juros fica em torno de 0,90, 1,1, é mais ou menos bastante estável. Já a correção monetária ela é muito expressiva em alguns meses, aqui bate aqui 2,4, 2,34. Nesse mês de fevereiro foi um pouco mais baixa em 1,15. Olhando agora a composição do patrimônio líquido, as alocações e os indexadores, eu trouxe aqui uma comparação com fevereiro de 2020 para a gente entender como foi direcionada a carteira do HCTR11. Hoje ele tem 74,8% do ativo em CRIs e 3% em fundos imobiliários. Lá em fevereiro de 2020, um ano atrás, ele não tinha nada em fundos imobiliários. Mas o mais legal aqui da gente observar é a alocação por segmento. Atualmente o fundo tem 32% aqui praticamente em multipropriedade, 15,5% em loteamento, 10% em incorporação e 17,3% em CRIs corporativos. Se a gente olhar o ano passado, o fundo era muito mais concentrado aqui em multipropriedade, era 71,3% da alocação e 20,8% em loteamento, mais 7,7% em incorporação. O que a gente consegue perceber disso? A Hectare ela fez uma leitura muito boa do mercado. Ela percebeu que com a chegada da pandemia, o segmento de multipropriedade poderia ficar extremamente arriscado e percebeu também que o segmento de loteamento
partiu para um boom muito grande em 2020, apesar de toda a pandemia, de toda a crise, seguiu muito aquecido, então o fundo foi vertendo a carteira dele para esses segmentos de incorporação e loteamento e conseguiu ter ótimos resultados. Outro dado que é interessante e até choca algumas pessoas, a gente vê que a alocação por indexador é de 24,3% só em IGPM e 50% em IPCA, então muitas vezes a gente já liga o HCTR11 com uma indexação muito forte em IGPM, quando na realidade isso não é verdade, ele é muito mais aqui IPCA. Inclusive isso já era assim em fevereiro de 2020, 35% da carteira em IGPM e 37,5% em IPCA. Outro dado muito relevante para você perceber aqui é observar que as taxas, que é o spread frente ao indexador, diminuiu em relação ao ano passado. A gente vê que ele tem hoje taxas aí de IGPM mais 11,8% e IPCA mais 10%, sendo que ano passado era de IGPM mais 13,7% e IPCA mais 13,8%. O que isso mostra para a gente? Aquilo que muitos gestores falam em entrevistas. Os spreads, num dado momento em 2020, eles começaram a se reduzir. Não porque o cenário ficou mais tranquilo, mas porque existiu uma injeção, uma liquidez muito grande de dinheiro no mercado e a duration dele, né, é de 2,85 anos, ou seja, a cada 3 anos praticamente o fundo ele tem que rotacionar, ele tem que girar 100% da carteira de CRIs dele. E para finalizar, a gente vê aqui que 64% da carteira é voltada para cotas sênior, né, de CRIs, e apenas 23% para as cotas subordinadas. Os CRIs eles são lançados muitas vezes em séries, né? Série sênior, série mezanino e série subordinada. E existe aqui um encadeamento de risco. A série sênior é a menos arriscada, então o fluxo de pagamentos que entra na operação já paga a série sênior, depois vem o que sobrar pagando a série mezanino e por fim se paga a série subordinada. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu tento fazer um vídeo específico sobre isso, um vídeo curtinho só para explicar. Deixa esse pedido aqui nos comentários. Aproveitando a deixa, eu já peço o seu like, peço o seu comentário, peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e é importante também para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é bacana, vale a pena ser assistido por mais gente. Partindo agora para a análise da carteira de CRIs, alguns insights que eu acho importante você ter sempre que for observar uma carteira de fundo de papel. Por exemplo, o Hectare ele tem 58 operações, então não faz muito sentido você olhar. Vale a pena você fazer uma seleção, fazer uma amostragem e pegar alguns CRIs que você entende relevantes e aí se aprofundar nesses CRIs, ler ali o termo de securitização, entender melhor a operação. Primeiros CRIs aqui que eu fiz questão de destacar para a gente são os CRIs do grupo VAN corporativo e os CRIs circuito de compras, que representam aí uma concentração muito grande de 20% dentro do PL. Então acho que é bastante importante tomar cuidado com essas operações que, se derem algum problema, podem atingir muito forte o fundo. Marquei também aqui pra gente os CRIs GPK, Solar das Águas e Ferrasa, que contam aqui com uma razão de saldo devedor um pouco mais preocupante. Embora a razão mínima seja elevada, né, de 150% a 130%, a gente vê que a razão atual está bem próximo desse mínimo estabelecido na operação. Para quem não sabe, a razão de saldo devedor é o inverso do LTV. O LTV que a gente faz a divisão do total da operação pelo montante de garantias, então quanto mais baixo melhor. Aqui na razão de saldo devedor é o contrário. No numerador fica o total de garantias, que é basicamente o fluxo total de pagamentos daquele CRI trazidos a valor presente, mais o valor total do estoque, dividido pelo saldo devedor de toda a operação. Então, quanto maior, melhor. Outros CRIs aqui que eu fiz questão de destacar são esses Bonavita, Grupo 100 e Termas Resort, porque nessas operações o fundo tem cotas das 3 séries, né? Da série sênior, da série mezanino e da série subordinada. E, inclusive, isso é um insight de uma entrevista da gestão do HCTR11, no sentido de que eles entendem que quando a operação é boa, tanto faz se é um CRI sênior, se é um CRI mezanino ou se é um CRI subordinado, vale a pena ter cotas de todas as séries do CRI, ok? Por fim, a marcação que eu faço aqui em roxo no CRIs Maimabu, Van Praias
E EDA é no sentido de que as vendas estão muito abaixo aqui do volume de obras. A gente percebe que todos esses CRIs estão já prontos, né? Totalmente performadas, as obras já acabaram e as vendas aí deram uma travadinha nesse Maimabu em 76%, no Van Praias em 79% e o mais preocupante aqui no EDA de 55%. E só um detalhe eu quis marcar aqui pra gente, a menor operação listada aqui é de IPCA mais 7,5%. A gente percebe que muitos fundos têm como operação mais elevada na carteira um IPCA mais 7%. De fato, o HCTR ele é um fundo muito high yield, né? Muito voltado para resultado. E sempre aquela coisa, você tem que ter em mente que quanto mais yield, mais resultado, mais rentabilidade, mais risco também essa carteira traz. A gente percebe aí que ela é toda praticamente voltada para multipropriedade e para loteamento. Dois segmentos que tem que ter muita atenção, tem que ter muito monitoramento. Precisa de uma equipe muito grande gerenciando, estabelecendo ali vários critérios, vários triggers, né, que a gente fala, vários gatilhos para caso a operação comece a dar problema, ela consiga ser recomposta, para que se acompanhe o devedor pulverizado lá na ponta. Então realmente você tem que entender que tem mais risco sim nesse tipo de operação, ok? Algumas operações que eu quis trazer aqui para a gente, primeiro deles é aquele CRI do Grupo Van, que eu já marco aqui para a gente, que é uma CRIventure. O que isso quer dizer? É um CRI que é lastreado aqui numa debenture, e isso traz uma consideração que eu não gosto muito dentro de fundos imobiliários, que são CRIs sem uma garantia real. A gente percebe aqui que o CRI ele tem várias garantias, fianças, cessão fiduciária dos recebíveis, cessão fiduciária de excedente de outros empreendimentos, mas ele não tem um imóvel de fato ali como garantia. Isso eu não gosto muito. No CRI circuito de compras, a mesma coisa, embora não lastreada em uma debenture, esse CRI também não conta aí com uma garantia real. A gente olha aqui nas garantias da operação, tem alienação das ações da devedora, tem seguro, tem cessão fiduciária de uma conta vinculada, mas não tem um imóvel de fato fazendo ali a vez de garantia real, ok? E a última marcação que eu faço aqui, em 21/12/2020, foi decidida em assembleia pela alteração do indexador de IGPM para IPCA. Isso aconteceu com diversos fundos imobiliários, tá? E os outros CRIs que eu trouxe aqui para a gente analisar são aqueles que têm um percentual de vendas um pouquinho mais baixos, e aí faz muito sentido você olhar a localização da operação. Esse CRI Maimabu é uma multipropriedade em Foz do Iguaçu, e é interessante a gente perceber aqui que no caso já tem uma garantia real, que é a alienação fiduciária das cotas da SPE. Já o CRI EDA é referente a uma multipropriedade em Caldas Novas. Só um detalhe, essa inadimplência acumulada aqui de 1,3% é bem baixa, e historicamente nesse CRI, que está muito tempo na carteira do HCTR, ela é baixa, mas a gente percebe que a evolução das vendas não ocorre. Da última vez que eu analisei o HCTR11, que foi mais ou menos setembro ou outubro do ano passado, o percentual de vendas desse CRI também era baixo. E aí, respondendo aquela pergunta do início do vídeo, o HCTR11 é tudo isso? Bom pessoal, pela performance de 2020, a gente tem que dizer que o Hectare é um fundo imobiliário de excelência, e aí eu trouxe alguns fatores que contribuem para essa percepção. Primeiro, um crescimento de 14 vezes no número de cotistas em um ano, um dividend yield aí de 14,5%, um ágio de 27% na cota e um total de 58 operações na carteira do fundo. Eles fazem uma alocação extremamente rápida, então o caixa não fica parado, como a gente já falou, isso representa rentabilidade para o cotista, e a gente percebe que nas emissões a base de cotistas abraça totalmente o fundo, vai montante adicional, vai lote adicional, e a gente percebe que eles fizeram uma leitura muito bacana, muito eficiente do mercado em 2020. Porém, a gente tem que estar sempre ligado em algumas coisas, e isso eu acho importante fazer o alerta para vocês. Existe um alto risco no fundo, a gente tem que ter sempre em mente a relação risco-retorno. Se existe um retorno muito grande, também vem vinculado a um grande risco, que são aquelas operações voltadas para multipropriedade e para loteamento. Além disso, algumas críticas que a gente pode fazer assim no HCTR aqui, tem uma taxa de performance voltada para CDI, como a gente já falou. 100% dos CRIs são da securitizadora Fortsec. Embora isso seja muito interessante para o fundo, que ele consegue originar as operações muito rápido, eu acho que ele poderia ter uma diversificaçãozinha um pouco maior, porque isso geraria uma segurança para o fundo, no sentido de que se a securitizadora tiver algum problema,
ou se nos processos de originação de CRIs dessa securitizadora houver algum problema, o fundo estaria um pouquinho mais garantido. E por fim, aquela questão de 20% do patrimônio líquido concentrado em 2 cribentures. Isso eu acho realmente arriscado, né? 2 CRIs muito relevantes dentro do portfólio sem uma garantia real. Mas a performance de 2020 já foi, a gente já sabe que esse fundo rendeu demais, e aí a pergunta que você tem que fazer de fato é: o HCTR11 vai continuar sendo tudo isso? Essa é a grande questão. Bom, a gente tem que ter em mente que muito do rendimento do fundo é fruto de correção monetária. Por outro lado, existem outros fatores muito positivos ainda para o fundo. Ele se tornou muito atraente para o mercado real. Isso foi até uma fala do Eduardo Malheiros, o gestor do fundo. Com o tamanho do HCTR11 hoje, ele acaba sendo procurado pelos cedentes, né? Aquele cara que tem lá um loteamento, que está fazendo uma multipropriedade, ele vem procurar o fundo, então o fundo acaba se tornando referência. A taxa de juros baixa acaba auxiliando nos segmentos de atuação do fundo. E aí eu trouxe aqui algumas considerações sobre os 2 segmentos prioritários. Existe um boom de loteamento, né? No Brasil, a gente percebe que mesmo durante o cenário mais crítico da pandemia, o segmento de construção civil como um todo seguiu muito aquecido. Dados que eu acho legal da gente ter em mente: existe um déficit habitacional no Brasil de 8 milhões de moradias, existe uma demanda de 30 milhões de moradias até 2030, segundo a Abrainc, né? A Associação Brasileira de Incorporação. E um dado muito relevante é o que o segmento de loteamento não tem acesso ao financiamento do SFH, né, o Sistema Financeiro Habitacional, que é basicamente de onde sai a maior parte de recursos para o segmento imobiliário, e existe uma proibição legal do SFH financiar loteamento. Então os CRIs eles acabam sendo o grande vetor para esse segmento, e provavelmente para 2021 isso deve continuar muito aquecido. Já olhando para a multipropriedade, embora exista um estoque aí de 43% de multipropriedades não vendidas, o fundo explica para a gente que dentro do seu portfólio o estoque nunca chegou nem perto desses valores, porque eles sempre buscam operações em cidades muito atrativas, né? A gente vê Caldas Novas, vê Gramado. Então são sempre operações em cidades que realmente a multipropriedade acaba sendo vendida com mais facilidade. Um dado legal é que esse segmento desde 2009 apresenta um crescimento de 26% ao ano em média. E também a gente tem que avaliar que mesmo com a crise ele conseguiu sobreviver, né? Muito se falava que a multipropriedade ia dar default, ia quebrar, mas não, esse segmento se mostrou muito resiliente. Bom, meus amigos, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham curtido. Novamente, peço seu like, peço seu comentário e até a próxima, se Deus quiser.